Boa noite, amigos. Que a paz do Mestre Jesus se fortaleça cada vez mais dentro de nós. Nós estamos nesse mês temático das mensagens provocantes, estimulantes que o nosso benfeitor Josué tem mandado para nós periodicamente aqui no Grupo Espiritual do Mestre. Então, esta é mais uma das mensagens que foi psicografada no dia 23 de outubro de 2009 e estamos trazendo hoje para uma reflexão. Na prova mais difícil. Qual é a prova mais difícil? Isto não tem uma resposta absoluta, porque depende da nossa condição moral, intelectual, evolutiva, da nossa faixa etária, às vezes depende até na condição socioeconômica, aquela pode ser a prova mais difícil. O exemplo de hoje, para quem está nos acompanhando pela televisão ou vai assistir essa exposição mais adiante, hoje é uma sexta-feira, bastante fria, estamos com um público bastante razoável aqui. Para alguns, foi uma prova muito difícil vir hoje aqui com esse frio que estamos passando nessa sexta-feira. E para outros não, já é algo natural, estando frio, chovendo ou não. Então veja que são diferentes as provas para cada um de nós. Lembremos-nos lá, quando estávamos no primário, e começávamos a aprender a escrever, a ler, a fazer as continhas, aquela prova era mais difícil para nós. Quando fomos para o ensino médio, a física, a matemática, a química se tornaram provas muito difíceis também. Mas a mensagem de Josué, ela nos serve para aquilo que nós consideramos a nossa prova mais difícil. E quando eu recebi esse tema, eu me recordei de um fato da minha vida, que eu estava com 17 anos de idade, havia feito o primeiro vestibular na Universidade Federal, passei uma boa colocação, e quando passamos no vestibular, que para nós era a prova mais difícil naquele momento, a gente agora só esperar 4 anos e pegar o diploma e sair trabalhando. E a vida nos mostra que as coisas não são bem assim. Na primeira prova que eu fui fazer na faculdade, a prova de bioquímica, me lembro até hoje, eu achei que tudo ia ser da mesma forma como era no ensino médio. E a primeira prova eu tirei 13,5, me lembro até hoje a nota. E aquilo me alertou que as provas, a partir de então, seriam mais difíceis do que eu tinha enfrentado até aquele momento. Me serviu de alerta para me preparar para os 4 anos que eu tinha pela frente de estudos. E aquele semestre, primeiro semestre, foi muito sofrido para recuperar essa nota, para não rodar já no primeiro semestre. Então, nós vamos vendo as provas, vão se apresentando, mas se apresentam de uma forma que nós podemos vencê-la. Vamos ler um pouco da mensagem de Josué, que nos diz que a vida é instrutora paciente e silenciosa. Não faz alardes, e ela nos ensina. Gradativamente apresenta-nos os desafios aos quais já estamos habilitados. Esta é uma frase muito importante nós analisarmos. Para sabermos que a prova que está se apresentando para nós, por mais difícil que ela seja, nós estamos habilitados a enfrentá-la. E isso é muito importante, nós estarmos conscientes desse processo. Porque muitos se habilitam aos desafios, enquanto que outros fogem dos desafios. Para alguns, voltando à ideia inicial, a prova mais difícil é a perda financeira, é perder aquilo que tinha materialmente, ou uma parte, ou tudo. Para outros pode ser uma doença. Para outros pode ser a perda, entre aspas, de um familiar, o rompimento de um relacionamento. Mas vejamos bem, Josué nos diz, estamos habilitados a enfrentar esta situação. O que seria uma prova? Como diz o dicionário, é o que demonstra uma veracidade, uma proposição, uma realidade, um fato. É uma experiência, é um experimento. Uma prova também é
nesses termos escolares, que quando se vai bem em uma prova, é porque já está se habilitado e já se tem, supõe-se, um domínio sobre aquele tema. Na doutrina espírita, ela tem uma conotação um pouco mais profunda. As provas são como expiações também, em determinado tipo de provas. Mas na doutrina espírita entendemos que as provas ou expiações são situações que o indivíduo deve passar por necessidade evolutiva. Só se evolui através dessas provas, desses desafios, como a vida é uma instrutora preciosa, paciente e silenciosa. É desta forma que nós vamos, passo a passo, conquistando méritos, aprendizados, sabedoria. Então a prova é como se fosse um autoteste que a vida se utiliza para percebermos: será que eu estou apto para seguir em frente? Porque se a gente não consegue vencer aquela prova, nós vamos ter que repetir novamente as situações. A vida vai nos apresentar situações no mesmo naipe daqueles que nós não passamos ainda. Josué nos diz que alguns são realmente desafiadores, caracterizando os momentos das provas mais difíceis e das lutas mais acerbas. Então ele destaca das situações mais difíceis, mais desafiadoras, as lutas mais acerbas. E se nós analisarmos esta vida como essa mestra que nos ensina, esse Deus, Pai amoroso, que quer o nosso progresso, qual é o professor que, sabendo que o aluno já está em condições de produzir algo a mais, continua dando os mesmos conteúdos do primário? Não. Cada vez que estamos nos fortalecendo, crescendo moralmente, espiritualmente, fazendo uma construção sólida do nosso ser interior, as provas vão chegando de uma forma não mais difíceis, mas mais numa condição de que nós possamos vencê-las, porque já estamos preparados para superá-las. Então as lutas mais acerbas, mais difíceis, é para aquele momento efetivamente. Porque passada aquela fase, aquela dificuldade, passado um certo tempo, a gente olha para trás, olha que venceu e vê o quanto cresceu vencendo aquela dificuldade, aquela prova. Josué nos diz: nestas horas é que a fé é verdadeiramente testada. Ao cristão que sabe que no mundo teremos aflições, o sacrificial testemunho de Jesus deve ser lembrado e servir de alento. Josué nos lembra de Jesus como ser perfeito, o governador do orbe, que passou naquele momento na terra e enfrentou os seus sofrimentos, as suas dificuldades, sem necessidade de evolução para si próprio, mas para dar um testemunho de que é possível vencer qualquer dificuldade que nós enfrentarmos. E é o verdadeiro teste da fé. É onde nós verdadeiramente somos testados neste campo. E aqui nós temos que colocar claro, pelo menos no entendimento da noite, de que fé não é uma crença. Não é o acreditar. O testemunho da fé, sendo fé algo de convicção, de certeza, lealdade, fidelidade, confiança. Somos testados na confiança que temos nas leis divinas, em Deus, em nós mesmos. E é muito interessante que nós, às vezes, já na compreensão da justiça divina, dizemos assim: eu acredito sim na justiça divina, mas eu não merecia estar passando por isso que eu estou passando. Veja bem, se a gente crê na justiça divina, sabe que estamos passando aquilo que devemos estar passando.
por mais difícil que seja. A palavra mas, colocada no meio da frase, é o que realmente nós acreditamos. Depois do mas. Porque se nós dissemos, eu acredito na justiça divina, mas não mereço estar passando isso, é isso que eu acredito, que eu não mereço estar passando isso, e não que eu acredito na justiça divina. Então esse é o teste da nossa verdadeira fé. Porque qual é a nossa convicção mais profunda? A confiança em Deus? Confiança na vida? Confiança em nós mesmos? Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso, que ele fala dessa palavrinha mas, que ela é muito interessante. Ele diz que a nossa caminhada depende muito onde nós colocamos Jesus antes ou depois do mas. E ele diz o seguinte, 2 exemplos. Jesus, uma outra frase, só que a gente está colocando em nossas palavras. Jesus nos diz que devemos fazer assim, mas eu quero fazer desta forma. Então Jesus está antes do mas. Se a gente coloca Jesus depois do mas, se altera a frase. Eu gostaria de fazer assim, mas Jesus recomenda que haja desta forma. Então é interessante esta forma que Emmanuel nos coloca, através de Chico, na psicografia, como nós devemos, aonde colocar Jesus dentro dessa frase, que nós utilizamos muito ainda o mas. Então a nossa convicção verdadeira está no depois, né? Na frase que vem depois do mas. Continua Josué. Ao cristão espírita, a fé raciocinada e o amplo entendimento das leis morais, especialmente dada causa e efeito, deve ser o sustentáculo para não quedar-se em lamentações ou no sofrimento vazio da desesperação. Quando nós já temos o conhecimento, mesmo que ainda principiante, da doutrina espírita, estamos a passos largos de construir essa fé raciocinada. Porque através da doutrina espírita, nós conseguimos entender essas leis divinas, saber o como e o porquê das coisas. O entendimento da lei de causa e efeito, da reencarnação e da evolução, certamente são sustentáculos muito fortes para que nós não caiamos mais no desespero, na revolta ou nas lamentações. Compreendemos as causas, compreendemos os objetivos daquela situação. Quando a gente não compreende isso, há a possibilidade de nos revoltarmos, desesperarmos e blasfemarmos contra Deus e contra a vida. Agora, quando nós já temos esse conhecimento espírita, nós temos esse sustentáculo dentro de nós. A coragem da resignação ativa e a busca do auxílio possível devem pautar a nossa conduta. O bem sofrer é quando se conquista virtudes na dor e reparam-se erros na atuação corretiva que a dor nos conduz. Coragem, resignação, bem sofrer. Como conseguir coragem e resignação no momento da prova, do sofrimento? Porque sabemos que o desejo de todo ser humano é ser feliz e evitar o sofrimento. Esse é o desejo inato de todos nós. Nós estamos em busca da felicidade. E estamos procurando não sofrer. É natural de todos nós. Mas Jesus já nos disse que no mundo tereis aflições. Como é possível essas duas ideias se conjugarem na nossa vida? Evitar o sofrimento, mas Jesus diz que as aflições fazem parte da nossa vida.
Shantideva era um mestre budista na Índia, lá do século VIII. E ele nos dá uma lição muito simples, mas muito lógica de tudo que nós enfrentamos na vida. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Ele nos diz de que o mundo tem espinhos que provocam as dores quando pisamos. E, efetivamente, como o mundo é cheio de espinhos, ou tem muitos espinhos, em algum momento ou outro nós vamos nos machucar e nos ferir com esses espinhos. Como evitar isso? Como não é possível cobrir o mundo todo com uma capa de couro para abafar os espinhos? Shantideva nos dá um pensamento muito lógico. Proteja a sola dos seus pés com um pequeno pedaço de couro, com um solado, com um sapato. O que ele nos quer dizer sobre isso? Nós temos que nos fortalecer interiormente. Conquistar essa convicção, essa certeza, essa fé inabalável em Deus, na justiça divina, em nós mesmos. Como nós não podemos, e não está ao nosso alcance, alterar os fatores externos que estão ao nosso redor, Jesus disse as aflições que o mundo nos proporciona. Nós temos é que fortalecer a nossa posição interna. Estarmos aptos a enfrentar a dificuldade ou o espinho, protegidos com essa couraça, essa proteção que nós mesmos vamos criando dentro de nós. Então não é fugir do mundo e fugir das aflições, mas sim nos prepararmos para enfrentá-las. E quando elas vêm, se nós estamos preparados, saberemos tirar essa prova, sair desta prova de forma muito tranquila, sem grandes preocupações, porque estamos preparados para enfrentá-lo. Meus irmãos, de Josué, o sofrimento, quando chega às nossas vidas, não é equívoco ou injustiça, mas apenas a lei divina chamando-nos ao reajuste e à evolução. Então, sabemos as causas dos sofrimentos. Ou foram ocasionados por equívocos cometidos no passado, que necessitam o reajuste. Então, o equívoco foi o erro, foi aquilo que cometemos. O objetivo do sofrimento é o reajuste. É nós repararmos o equívoco do passado. E muitas vezes ele vem numa prova difícil para nós. Mas também não é só causas do passado. São os ensinamentos que nós precisamos também para a nossa evolução, que só vamos ser testados através da prova difícil. Daquela prova que vai atestar que nós sim podemos passar de ano. Como nós vamos ser testados na nossa paciência? Ou como vamos saber que se somos pacientes? Se nós vivemos num lugar onde todo mundo pensa igual, todo mundo é amoroso, nós ainda não fomos testados na paciência nesse momento. Então a paciência tem que ser testada numa prova onde ela vai estar muito forte, a necessidade dela dentro de nós. Então são as provas difíceis que são necessárias para nós. Não há equívoco ou injustiça, com certeza, em nenhuma situação na nossa vida. Isso é algo que nós temos que colocar profundamente no nosso ser. Às vezes a gente pensa, puxa, mas eu não merecia isso, aparentemente olhando, para esta encarnação, para esta existência. Mas a causa vai estar certamente num equívoco que nós tivemos na existência anterior. Porque não há equívocos ou injustiças na lei divina. Mas voltando ao sofrimento, Kardec perguntou aos espíritos superiores, na questão 738 do Livro dos Espíritos,
Se Deus não poderia utilizar outros meios, além dos flagelos destruidores, dos sofrimentos, para melhorar a humanidade, que os Espíritos dizem que o caminho da evolução passa por essas provas, por esses sofrimentos. Então Kardec pergunta, de uma forma muito aberta aos Espíritos superiores, Deus não podia utilizar outros meios? E os Espíritos respondem claramente, sim, e Ele os emprega diariamente para nós. É o homem que não aproveita as oportunidades para aprender, através da lição da solidariedade, do amor, do perdão, do desapego das coisas. Então, se a gente não aprende desta forma, Deus, de certa forma, utiliza a dor como um último recurso dessa pedagogia divina. Não aprendeu por um caminho? Nós temos que aprender. Vamos passar por outras dificuldades para sairmos melhor. Busquemos a paz e a alegria no viver, mas não maldigamos quando a dor bater à nossa porta. Aproveitemos o misericordioso alerta e busquemos renovar-nos pelo amor, que afasta toda a dor. E aí Josué termina a mensagem com Jesus os abençoe e os ampare na hora da dor. Quais são os desafios na prova mais difícil? Jamais perdermos a paz. O que é a paz? Um estado íntimo de bem-estar, de harmonia interior, de estar bem consigo mesmo, com a consciência tranquila. Se nós conseguimos vencer esse desafio na prova mais difícil, mantendo a paz, com certeza essa prova já está quase ou já foi superada. Outro desafio, jamais perder a alegria de viver. Estar sempre com um pensamento otimista, de entusiasmo, de bom ânimo, jamais perdendo a confiança, mesmo na dor mais dolorida que estejamos passando naquele momento. Ele nos convida a estarmos atentos a esse misericordioso alerta. Que quando nos vem a prova mais difícil, ela nos convida a reavaliações. Reavaliarmos como é que está a nossa caminhada. O que precisa ser alterado para que eu possa, talvez naquele momento, estar em desequilíbrio e retornar novamente ao equilíbrio? O que eu devo alterar na minha conduta, nos meus pensamentos, nas atitudes? Qual é o direcionamento que eu estou dando para a minha vida? Está condizente com aquilo que eu já tenho de bagagem espiritual dentro de mim? Dos ensinamentos, daquilo que eu quero para mim, para a minha vida, para a minha família, para a sociedade em que vivo? O convite é novamente renovarmos pelo amor. E Josué nos diz que o amor nos afasta da dor. Como pode isso? Como o amor nos afasta da dor? Através do exercício da compaixão. Quando nós nos queixamos muito da vida, é porque nós estamos olhando demais para nós mesmos. Estamos numa atitude profundamente egoísta. E a compaixão é o convite a nós sairmos da autopiedade e do egoísmo para irmos em direção ao nosso próximo. Pensar no nosso próximo. Mais do que isso, nos movimentarmos em sua direção para podermos auxiliá-lo nas suas necessidades. Quem de nós já não passou em alguma situação, em um hospital, onde foi lá, às vezes, buscando algum recurso, ou visitar alguém que estava doente, né? E a gente vinha se queixando da vida, do dia, chega lá e vê pessoas, às vezes, profundamente feridas, machucadas,
no corpo físico, por necessidades, por doenças, por que está passando. E a gente olha assim com compaixão e olha para dentro de si e diz, mas eu não tenho do que me queixar. Isso é muito comum. Por isso a compaixão e estender a mão ao outro é nós nos colocarmos na situação dele. O que ele gostaria de ser auxiliado e o que eu posso fazer para minimizar a sua dor. Não que a minha dor não tenha importância, ela tem. Mas sempre que nós olhamos mais para o outro, a nossa dor diminui, o nosso sofrimento fica bem menor. Dalai Lama, certa vez, estava andando pela Índia, indo em direção aonde ele morava. E a Índia, alguns anos atrás, e até hoje, tem comunidades muito carentes, muito pobres. E ele vendo toda aquela... Antes disso, ele havia enfrentado uma dificuldade de saúde física. Por algum alimento, alguma coisa, ele estava com um problema muito sério, uma dor intestinal muito forte. E ele andando pela Índia, olhando aquela miséria, pessoas doentes no meio, jogadas à beira da estrada. E ele disse que ele começou a sentir uma compaixão tão grande daquelas pessoas, né, orando por elas, desejando o melhor para elas, que ele estava em viagem, que quando ele chegou no seu destino, a sua dor havia passado. Tal o sentimento que a compaixão nos ajuda, inclusive nas dores físicas, esquecendo um pouco mais de nós. E é ele que nos diz que quanto mais desejamos fazer bem ao outro, mais paz, serenidade, força e confiança adquirimos. Quanto mais nos direcionamos ao nosso próximo, a nossa prova se torna mais suave. E isso não é novidade. Quando Jesus nos disse, vamos até Ele, né? O jugo se torna mais leve, o fardo mais leve, o jugo mais suave. O que Jesus quer dizer com isso? Nos sintonizemos com o Mestre. Não é dizer eu acredito em Jesus, mas fazer o que Ele fazia. Trabalhar com piedade, com compaixão. Porque o fardo de quem tem piedade e compaixão é muito mais leve, é muito mais suave de ser levado. E Dalai Lama pergunta, então, depois de um longo texto onde ele coloca a questão da compaixão, a pergunta é, vale a pena experimentar outras formas de agir do que não a compaixão? Vale a pena insistirmos na presunção, no orgulho, no egoísmo, na vaidade ou na indiferença com o outro? Com certeza não vale. Com certeza vale a pena nos movermos nesse sentimento nobre que é o renovar pelo amor, para nos afastarmos da dor. Lembramos de uma história, de um livro, de Zilda Rosim. Foi um dos primeiros livros espíritas que eu li, e ela relata nesse livro o nome A Perda de Entes Queridos, onde na década de 70, ela perdeu, essa perda, a gente sempre diz entre aspas, né? 2 filhos no mesmo acidente de automóvel. Um filho engenheiro, o outro mais jovem um pouco, os 2 meninos muito queridos, amorosos, e desencarnaram num acidente. Há prova mais difícil do que essa para uma mãe? Com certeza não. Ou para um pai. Mas ela, com conhecimento espírita, soube não perder a fé, a confiança, auxiliou seu esposo, que não tinha essa convicção profunda em Deus, a não entrar em desespero e depressão. E ela relata ao longo deste livro, que é um livro muito simples, mas que a mim tocou muito, alguns anos atrás, quando eu li, quando tive essa necessidade de ler, relatando as suas experiências, inclusive, que ela teve em sonho, contato com os filhos, a mensagem de Chico, quando chegou o filho mais velho, mandando mensagem através do Chico, e todo o trabalho que ela fez de superação da prova mais difícil, criando uma confiança ainda maior em Deus, e em nenhum momento entrando em revolta ou desespero contra Deus. Possamos estar sempre aptos
para quando chegar o momento da prova, e ele vai chegar para todos nós estarmos com os nossos pés protegidos contra o espinho, com a nossa alma fortalecida nesta prova. Vou mostrar uma mensagem de Emmanuel que nos fala muito de quanto nós somos auxiliados em todos os momentos da nossa vida. O auxílio virá. Emmanuel Chico Xavier. O problema que te preocupa, talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E tão amargo que talvez não possa comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. Não esqueçamos da prece em nenhum momento. O trabalho te auxiliará. Esquecendo de si, trabalhando. Deus não nos abandona. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces. Deus permanece agindo. Esta mensagem nos lembra sempre do auxílio de Deus, sempre na nossa vida. Todos os momentos, mesmo naquele momento de maior dificuldade, onde nós o abandonamos, Ele sempre está junto de nós. Então procuremos sempre fortalecer cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança, para que na prova mais difícil estejamos na condição de aluno eficaz e eficiente para superar e vencer esta prova. Muito obrigado pela atenção de todos e que Jesus ampare a todos nós.